Shalom, graça e paz, Igreja de Deus. Maravilhoso estarmos durante essa série, maravilhoso estar aqui com você hoje. E Deus tem nos abençoado tremendamente com essas séries que o nosso apóstolo tem escolhido para nós. Temos sido realmente transformados, tem sido transformador aquilo que temos recebido do altar através dessas séries. Essa série Igreja é uma ideia de Deus, tem mexido muito no meu coração, e nós temos sentido um mover diferenciado nas nossas células. Eu tenho experimentado isso, espero que você na sua célula também esteja experimentando isso, porque estamos tendo entendimento a respeito do que é ser igreja, e alguns mitos estão sendo desmistificados, algumas ideias errôneas, alguns conceitos equivocados estão caindo por terra, e nós estamos realmente entendendo o que é ser igreja. Diga: Deus está me ensinando o que é ser igreja. Algumas coisas que nós temos aprendido a respeito desse tema, eu quero voltar a frisar aqui. Você já ouviu acerca disso, mas eu gostaria de retomar esse assunto. E o primeiro dos conceitos do que é ser igreja é que ser igreja é estar reunido. Diga: ser igreja é estar reunido. Nós vemos lá em Marcos capítulo 16, versículo 18, se você puder projetar para mim, por favor, se não, eu vou ler aqui para vocês. Marcos capítulo 16, versículo 18, diz assim, Mateus 16, 18, e também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Repita assim, dizendo: Jesus edifica a igreja. É importante entendermos o que é ser igreja, porque Jesus não veio construir nenhum outro instituto, Ele não veio construir uma associação, Ele não veio construir uma entidade social, Ele não veio construir um projeto para a transformação da sociedade que estivesse com alianças ou governos. Ele não veio implantar uma ideia. Não, Jesus veio edificar uma igreja. Então, quando nós entendemos o que é ser igreja, nós estamos entrando nesse processo divino, nesse processo que é a obra de Jesus. Jesus não veio fazer outra coisa na terra a não ser edificar uma igreja. É na igreja que Ele haveria de trazer salvação, é na igreja que Ele haveria de fazer restaurações, é na igreja que Ele haveria de alcançar a sociedade, transformando famílias, transformando governos, transformando pessoas, transformando mentalidades, tudo através da igreja. A promessa de Jesus era edificar uma igreja. Então, quando nós entendemos o que é ser igreja, e quando nós entramos nessa dimensão de ser igreja, nós passamos a fazer parte da obra de Jesus. Enquanto você não estivermos completamente inseridos no conceito de ser igreja, nós não estamos inseridos dentro do projeto de Jesus na terra. Mas a partir do momento em que eu entendo o que é ser igreja, e eu passo a ser igreja, então eu entendo que Jesus está edificando a sua igreja, e eu sendo igreja, eu estou sendo edificado, construído por Jesus. Amém? Diga: eu sou igreja, e eu estou sendo edificado por Jesus. Igreja está reunido. A palavra eclésia que Jesus usou aqui, ou eclesia, não era uma palavra comum para os hebreus, para os judeus. Não era uma palavra comum. Eles não usavam essa palavra. Na Bíblia existem poucas referências a esta palavra.
Duas referências a esta palavra vieram diretamente de Jesus. Jesus fez questão de usar uma palavra grega, uma palavra que não era comum no linguajar dos judeus, mas era uma palavra bem conhecida na sociedade na época, porque era uma palavra que estava sendo usada há mais de 500 anos. Há mais de 500 anos antes de Cristo, os gregos construíram essa palavra eclésia. E como eles construíram essa palavra? A partir de junções de duas palavras, que significavam chamados para fora, eclesia, eclesia, e significa para fora, eclesia, chamados. Mas quando os gregos construíram essa palavra chamada eclésia ou eclesia, eles construíram num sentido político, porque as pessoas na Grécia, especialmente na sociedade ateniense, eles passaram a construir um sistema de governo participativo. Então as pessoas eram chamadas para fora das suas residências, para que viessem às ágoras. As ágoras eram praças públicas, onde as pessoas, onde os cidadãos atenienses se reuniam para decidir os grandes destinos da cidade, os grandes destinos do estado. Então as pessoas eram chamadas do seu conforto, as pessoas eram chamadas do seu descanso para se reunir. Então eles batiam de porta em porta. Havia uma pessoa que anunciava pela cidade, eclesia, você está sendo chamado para fora. Eclésia, você está sendo chamado para fora. Nós temos que nos reunir, nós temos que nos ajuntar. Então quando as pessoas se reuniam na ágora, na praça pública, aquela reunião era chamada de eclésia. Por que aquela reunião era chamada de eclésia? Porque as pessoas saíam do seu conforto, as pessoas saíam das suas preocupações individuais, para se preocupar com algo maior, para ter um entendimento de que há problemas maiores, há questões maiores para serem resolvidas, do que simplesmente você estar no seu descanso ou preocupado com as coisas pessoais. Era necessário uma reunião coletiva. Então quando Jesus usou essa palavra eclésia, ele usou neste conceito. Ele disse: os gregos têm eclésia, mas eu vou construir a minha eclésia, eu vou construir a minha igreja. Os judeus entenderam que Jesus estava falando de uma forma assim, como se os gregos estivessem dizendo, como se fosse uma reunião política, mas Jesus estava falando de algo realmente espiritual. Mas o que é importante dessa palavra é que ela só tem significado quando nós entendemos que nós temos que sair do nosso conforto, nós temos que sair da nossa individualidade, nós temos que sair do nosso aconchego do lar, nós temos que sair das nossas preocupações individuais e começarmos a nos mover coletivamente. Então quando Jesus falou igreja, ele não falou de uma pessoa apenas, ele não falou apenas de um problema pessoal, ele não falou apenas de uma pessoa que estava individualizada, ele estava falando de uma reunião. Quando você fala de igreja, quando você fala a palavra igreja, você está dizendo de pessoas que se reúnem para algo maior, pessoas que se reúnem para se preocupar ou para se ocupar com as questões da coletividade de Jesus. Jesus disse: eu vou edificar a minha eclésia, eu vou edificar a minha eclésia. Então quando você está em casa, descansando, debaixo do edredom, é gostoso, é muito bom, você está lá, você é servo de Jesus, você é súdito do reino, amém. Mas quando você sai de lá e vem para cá, e está aqui, e enfrenta a dificuldade, o trânsito, o frio, ou qualquer outra dificuldade, então quando você está aqui, você foi chamado para fora, você veio da sua residência, você veio do seu conforto, você veio da sua individualidade para pensar no coletivo. Por isso eu te digo, parabéns por você estar aqui essa noite, porque você é eclésia, você é chamado. Você não veio aqui porque você quis, você veio aqui porque Jesus te trouxe, Ele te chamou. Dê um aplauso à igreja do Senhor Jesus, aleluia. Quando você está na sua casa, quando eu estou na minha casa, eu não sou eclésia. Não, eclésia não é isso, eclésia é estar reunido.
Ser igreja é estar no coletivo. Ser igreja é estar reunido, é estar na presença de outras pessoas. Há um mistério, uma unção na presença. Sabe de uma coisa? É maravilhoso nós assistirmos pregações, ministrações pelo YouTube. Hoje a internet nos deu muitos recursos, e se muitos a usam para o mal, hoje nós temos que usá-la para o bem. Então é tremendo, é maravilhoso, nós temos contato com grandes pregadores, grandes ministradores, cultos efetivamente, nós podemos participar, nós podemos assistir, mas enquanto estamos fazendo isso, estamos edificando, estamos crescendo, estamos conhecendo, mas não estamos sendo igreja. Igreja é estar reunido, alguém precisa estar ao seu lado. Jesus disse: quando dois ou três estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Ele fez questão de dizer 2 ou 3. Ele disse: quando 2 de vós concordarem, o meu Pai que está no céu, Ele vai atender a oração da concordância. 2 ou 3, quando 2 concordarem. Então, quando eu estou sozinho, quando eu estou isolado, porque eu quero estar isolado, a não ser que seja uma situação excepcional, mas quando eu estou isolado, porque eu não quis vir à igreja, porque eu não quis me reunir, porque eu não quero, porque eu acho chato, porque eu acho incômodo ter que sair de casa. Não, ainda que você tenha a ideia de cristão, ainda que você leia a Bíblia, ainda que você ouça ministrações, você só é igreja quando você sai do seu lar e quando você se reúne com outras pessoas. Toda célula é igreja, toda reunião neste culto é igreja. Quando você se reúne com alguém com o propósito de adorar a Deus, de falar das coisas de Deus, de fazer o serviço de Deus, você é igreja. Isolado, não somos igreja. Sozinhos, não somos igreja. Mas quando estou com você, eu e você somos igreja. Diga para a pessoa que está ao seu lado, diga: eu e você, aqui reunidos, somos a igreja. Dê um aplauso ao Senhor. Aleluia. Somos a igreja. Igreja está reunido. A segunda mensagem maravilhosa que essa série tem trazido ao meu coração é que ser igreja é ser família. Efésios capítulo 2, versículo 19. Ser igreja é ser família. Diga: ser igreja é ser família. Efésios 2,19 diz: assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadão dos santos e da família de Deus. É interessante que família é um projeto de Deus, igreja é um projeto de Deus, igreja é ser família, ser igreja é ser família. Não tem como desconectar essas coisas. E família você não frequenta, família você pertence. Não tem como você trocar o seu DNA, não tem como você retirar do seu DNA, do seu corpo, o DNA do seu pai, o DNA da sua mãe. Não tem como você fazer isso. Você pode fazer uma transfusão de órgãos, você pode receber um coração de outra pessoa, você pode receber um pulmão de outra pessoa, até cérebro já estão pensando em transplantar. Você pode tirar todo o teu sangue do seu corpo e colocar outro sangue, mas jamais você vai mudar o seu DNA. Você não pode mudar o seu DNA. É impossível a pessoa mudar o seu DNA. Então, quando você é família, você pertence a uma família. Você não frequenta uma família, você pertence à família. Quando você vem à igreja, apenas com o sentido de assistir o culto e depois ir para casa, ninguém sabe quem você existe, ninguém sabe quem você é, ninguém sabe do que você faz, você não frequenta uma célula, você não está integrado, você não está ativado, você não faz parte do serviço, você não participa do voluntariado, você não tem uma atividade, você não tem uma função no corpo, você está apenas frequentando, e isso não vai mudar a sua vida. Nós só temos mudança na nossa vida quando nós estamos integrados completamente no conceito de ser igreja, quando nós
entramos no DNA de Deus, quando nós entramos no DNA de uma igreja local, e quando nós fazemos parte dela, então nós começamos a receber do sangue, da unção que flui no altar, que é ministrado na igreja. Então isso vai mudar a nossa vida, quando nós estamos integrados. Diga para a pessoa do seu lado, diga assim: eu sou família. Família de Deus. Nós somos família de Deus. Mas você precisa estar integrado. Eu, quando vim para a evangélica, eu ficava igual um agente secreto, escondido, lá no fundo, olhando, observando, assistindo as ministrações, gostava. Aí, o do meu domingo é um céu, e a minha segunda-feira era um inferno. A segunda e até o sábado, né? E domingo de novo era o céu. E da segunda ao sábado era o inferno. Mas quando eu entendi que eu precisava estar integrado, eu cheguei para o pastor Clodois e falei: pastor, eu preciso de uma célula. Na verdade, ele já falou várias vezes para mim, ele já tinha falado várias vezes para mim: você precisa de uma célula, você precisa estar integrado, você precisa viver a essência da igreja. E eu não entendia isso, eu não queria me envolver. Mas se a gente não se envolve, a gente não se transforma. Na família nós somos cuidados, na família nós somos amados, na família nós somos alcançados, na família nós somos transformados. Você tem que ser família de Deus, amém? Família de Deus. Então, quando você vai à célula, você está sendo família, você está sendo igreja, porque você está ali com pessoas que te amam, que compartilham com você, que ouvem a sua história, e que te amam e que te buscam para poder compartilhar com você algo de bom na sua vida e transformar a sua vida, amém? Glória a Deus pelas nossas células. Dê um aplauso ao Senhor pelas nossas células, pelos nossos cultos. Aleluia. Somos família nas nossas células. A terceira ideia maravilhosa desse tema é que ser igreja é ser corpo. Diga: ser igreja é ser corpo. Igreja é um corpo, não é um edifício. Igreja não é uma organização, ela é um organismo. Ela é viva. A igreja é ser corpo. E eu gostaria de que colocasse na tela 1 Coríntios capítulo 12, versículos 18 a 25. E nós vamos ler e ver algumas coisas interessantes nesse texto. 4 coisas muito interessantes nesse texto, que me chamam muita atenção, quando fala a respeito de sermos corpo e sermos igreja. Diz: mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. 19. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão: não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés: não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são necessários. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais nobres, não têm necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. Diga amém, diga glória a Deus. A primeira lição maravilhosa que eu tiro desse texto está no versículo 19, que diz: se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? E a lição que eu tiro disso é que Deus trabalha a semelhança, mas Deus não trabalha a igualdade. Essa questão de igualdade é algo do humanismo, que foi criado lá na França. Igualdade, liberdade, fraternidade. Isso é humanismo. Na Bíblia não existe igualdade. Não existe igualdade. Essa palavra igualdade não é princípio de Deus. O princípio de Deus é semelhança. E semelhança, sim, ele diz que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. E semelhança fala de modelos. E os modelos são importantes. Os padrões são importantes para que haja semelhança.
mas jamais a Bíblia fala em igualdade. A Bíblia fala sempre em diferença. Quando o primeiro edifício que foi criado, que não foi criado por pedras, foi a Torre de Babel. E a Torre de Babel foi uma obra que Deus rejeitou. Claro que havia um propósito equivocado, e por aquele propósito, Deus visitou aquela obra e acabou dispersando as pessoas. Mas as pessoas passaram a usar tijolos, e é simbólico isso, é sintomático isso para nosso entendimento espiritual, que quando Deus fala de igreja, quando Deus fala de mim, quando Deus fala de você, Ele fala que somos pedra, e as pedras são diferentes. Tijolos têm forma para serem iguais, os tijolos têm a obrigação de serem iguais, os tijolos não podem ter diferença, nem de formato, nem de tamanho, nem de largura, nem de espessura, e muito menos de consistência. Os tijolos têm que ser absolutamente iguais, para que eles exerçam a sua função. As pedras, elas não precisam ser iguais, muito pelo contrário, a beleza das pedras está justamente em elas serem diferentes. Ainda que você faça cortes perfeitos, como são os cortes ali dos muros de Jerusalém, são cortes perfeitos, mesmo assim não há uma pedra igual a outra. E a Bíblia diz que nós somos pedras vivas, pedras vivas. Deus trabalha na nossa individualidade. Sabe, você não é um fruto do acaso. Você é diferente da pessoa que está ao seu lado. E Deus ama a diferença. Deus ama o fato de você ser diferente. E é justamente pelo fato de você ser diferente que Deus vai usar a sua vida de uma forma diferente. Amém? Deus vai usar você na sua individualidade. Você não precisa e nem deve ser igual à pessoa que está ao seu lado. Você não tem que se frustrar porque você não é igual a mim, e nem eu tenho que me frustrar porque eu não sou igual a você. Você não tem que se frustrar porque o seu esposo não é igual a tal pessoa. Você não tem que se frustrar porque a sua esposa não é igual a outra pastora. Não, você não tem que se frustrar porque Deus ama a diferença, e Deus vai trabalhar justamente essa diferença. Amém? Ele disse, se todos nós fôssemos iguais, não haveria corpo. Se todos nós fôssemos iguais, não haveria corpo. Mas porque nós somos diferentes, Deus nos reúne com o seu amor e com a sua sabedoria e com a sua multiforme graça. Ele nos reúne na diferença, e Ele nos une na diferença e nos faz um corpo. Amém? A igreja é ser um corpo, e Deus trabalha justamente a sua individualidade. Sabe, você não é um acaso, você não é um equívoco dos seus pais, você não foi um espermatozoide perdido, você não é um fruto de um estupro, de um equívoco, da falha de um medicamento ou de um preservativo. Não, você é um projeto de Deus, e na sua individualidade Deus vai te usar poderosamente. Amém? Dê um aplauso a Ele. Glória a Deus. A segunda grande verdade que eu tiro desse texto é que somos todos importantes. Versículo 21. Coloca para mim o versículo 21. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Somos todos importantes. Diga, somos todos importantes. Diga, eu sou um projeto de Deus. Diga, eu sou importante para Deus. Deus te escolheu para ser parte dessa igreja. Deus escolheu para ser parte do corpo. Você tem uma função específica no corpo, e todos nós somos muito importantes. Amém? Se uma unha do pé começa a doer, no seu dedinho mindinho, aquela coisa mais insignificante que você possa imaginar, ou às vezes um espinho que entrou debaixo do seu dedo, da sua mão esquerda, tudo vai incomodar. Você vai se incomodar com tudo.
E normalmente é justamente aquele pedacinho ferido é que você vai mais encostar. Parece que ele fica mais exposto. E quando ele fica mais exposto, e você está mais se preocupando com ele, é ele que vai incomodar mais. Todo o corpo depende um dos outros. Eu dependo de você, você depende de mim. Nós nos dependemos uns aos outros. Deus nos construiu assim. Você é importante para mim, querido. Você é importante para mim, querida. O teu irmão é importante para você. A pessoa que está do outro lado é importante para você. Todos nós somos importantes para Deus. Amém? Vire para a pessoa do seu lado e diga assim: você é muito importante para a minha vida, porque você é membro deste corpo. Dê um aplauso ao Senhor. Aleluia! Você é membro deste corpo. É interessante que algumas pessoas parecem ser dispensáveis. Não existe ninguém dispensável. Todos somos indispensáveis. No corpo, às vezes, parece que existem órgãos que, entre aspas, são inúteis. Há um tempo atrás, a medicina estava procurando uma razão para as amígdalas. Procurando uma razão, porque as amígdalas existem. E depois foi, há muito tempo isso já, foi descoberto porque elas sempre inflamam. E na prática, elas não teriam função específica nenhuma. Elas não têm função de deglutição, elas não têm função de paladar, elas não têm função de respiração, elas não têm função. E por que elas inflamam? Porque elas estão ali para inflamar. Justamente a função delas. Porque o apêndice existe. O apêndice não tem nenhuma outra função a não ser inflamar. E por que o apêndice existe? Para inflamar. Queridos, até as pessoas que nós falamos assim, gente, aquele só dá trabalho, ele tem a função dele. Amém? Mas nós vamos cuidar dele, porque ele, se der trabalho, ele vai doer. A gente vai para o hospital, e a gente não vai querer arrancar fora não, nós vamos cuidar, nós vamos tratar, vai ter antibiótico, Jesus vai curar, e o corpo vai funcionar, aleluia! Dê um aplauso ao Senhor. Glória a Deus. Todos somos importantes. Todos somos importantes. O versículo 22 diz assim: pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. Foi o que eu falei. Os mais fracos. Aquele que dá trabalho, aquele que inflama, aquele que grita, aquele que chora, aquele que arruma confusão, tem função. Tem função, diga, tem função. Quando Deus colocar uma pessoa dessa no seu caminho, meu irmão, é porque Ele está tratando você, amém? Está tratando você. Porque às vezes a gente precisa aprender. Esses dias eu ouvi uma ministração, não, eu não ouvi a ministração, mas a minha esposa estava ouvindo, e eu ouvi uma frase interessante, que a pessoa diz assim, antes de Deus te dar uma missão, Ele te dá uma lição. Antes de Deus te dar uma missão, Ele te dá uma lição. Isso é verdade. Então, às vezes, Deus coloca pessoas na sua vida que vão te ensinar, amém? Vão te ensinar a amar, vão te ensinar a compreender, vão te ensinar a orar intensamente, vão te ensinar a jejuar poderosamente, vão te ensinar a buscar de Deus o incompreensível, para trazer uma palavra compreensível para aquela pessoa, amém? Deus vai te ensinar. Todos nós precisamos uns dos outros, até aquelas pessoas mais fracas, que às vezes a gente parece, qual é o propósito? O propósito é você, é Deus te dar uma lição, porque Ele tem uma missão na sua vida, amém? Dê um aplauso ao Senhor, glória a Deus. Terceira análise interessante desse texto, diz assim: devemos demonstrar honra e consideração uns pelos outros,
tenha uma atitude de honra. Versículo 23. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Nós somos ministrados muito aqui a respeito de honra. Nós temos entendido isso a respeito de honra. E a honra funciona para a unidade do corpo. Nós vemos lá no versículo seguinte, 24, coloca o 24. Não, coloca o 25, vamos ver. Para que não haja divisão no corpo. Então ele está falando no versículo 23 sobre honra, no versículo 24 sobre honra, e no versículo 25 ele explica por que a honra. Para que não haja divisão no corpo. Antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. E nós temos que honrar as pessoas. Nós temos que honrar aqueles que parecem menos merecedores de honra. Nós temos que demonstrar respeito, nós temos que demonstrar gratidão, nós temos que demonstrar consideração, nós temos que demonstrar prazer, nós temos que demonstrar afeto, nós temos que demonstrar amor, nós temos que honrar, ter consideração pelas pessoas que às vezes parecem mais fracos, parecem menos merecedores. E aqui Paulo faz uma comparação interessante, e eu gosto dessa comparação, que ele diz assim: os que parecem menos dignos do corpo, está falando de membros do corpo, a esses damos muito mais honra, e também os que em nós são menos decorosos, está falando de vergonha, revestimos de especial honra. Qual é o órgão do corpo que mais causa vergonha? Qual é o órgão do seu corpo que mais causa vergonha? Paulo está falando de um órgão no corpo, está falando de um órgão no nosso corpo, ele está fazendo a comparação, e ele está dizendo que existe um órgão no corpo que a gente sente vergonha a respeito dele, e por isso a gente guarda mais, protege mais, está sempre bem vestidinho, bem guardadinho, né? Está sempre bem protegido, a gente tem cuidado especial com ele. Então, Paulo está falando desse órgão, você já sabe o que eu estou falando, né? Os homens sabem, as mulheres também. Então, Paulo está falando desse órgão. Esse órgão que é aquele que a gente, na verdade, expor esse órgão é até crime. É ato atentatório ao pudor. Né? Agora tem um crime novo aí, mas eu acho que é 215A do Código Penal, 1 a 5 anos de prisão, ninguém exponha esse órgão por aí, não pode não, 1 a 5 anos de prisão, de reclusão, mas se até apresentá-lo é crime, Paulo está falando disso, é algo que parece que não merece honra, mas nós damos honra a ele, nós o protegemos, nós guardamos, ele é feio, é o mais feio que tem no corpo, eu acho horrível, gente, ainda mais quando está murchinho, né, enrugadinho, no frio, meu Deus do céu, que coisa ridícula, pelo menos eu acho, né, espero que você também ache, mas, esse órgão, Paulo diz, nós damos mais honra, é assim que nós temos que trabalhar, é assim que nós temos que fazer, honre as pessoas, não honre pela aparência, não honre pela posição social, não honre pela situação financeira, não honre pelo serviço que está desempenhando, não honre pela consideração que você acha, ele é um olho, eu vou honrar ele porque ele é um olho, eu vou honrar ele porque ele é um nariz bonito, eu vou honrar ele porque ele é um cérebro, eu vou honrar ele porque ele é uma mão. Não, honre aquele que menos parece merecer honra. É isso que Paulo está dizendo, para que haja unidade no corpo, para que não haja divisão no corpo, nós vamos nos amar uns aos outros, nós vamos nos honrar uns aos outros, amém? Dê um aplauso ao Senhor, aleluia, nós vamos nos honrar, nós vamos nos amar, nós vamos nos considerar uns aos outros, aos que menos merecem honra,
nós vamos dar mais honra. Amém? Para que não haja divisão. Quarta coisa, quem é nobre não espera ser honrado. Olha lá, versículo 24. Porque os que em nós são mais nobres, não têm necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela. Ele está falando do nosso corpo físico. Mas aqui ele faz um paralelo com a igreja. Então, os que são nobres, eles não ficam exigindo honra, não precisa, não tem necessidade. Então a gente não exige honra, a gente não corre atrás de honra, a gente não tem expectativa de honra, a gente não fica esperando o dia que eu vou ser chamado lá na frente, que eu vou ser honrado pelas pessoas, que eu vou receber um aplauso, ou que eu vou receber um abraço, e um parabéns e um muito obrigado. A gente não espera isso. Os que são nobres não precisam dessas coisas. Os que são nobres não precisam dessas coisas. Então, se você é um nobre, se você é um membro do corpo que tem nobreza, você não vai esperar por honra, você não vai esperar ser honrado, mas você vai honrar aqueles que precisam ser honrados. Amém? Tome a iniciativa de honrar as pessoas. Tome a iniciativa, não fique na expectativa. Você vai se frustrar, você vai esperar e você vai se frustrar, mas tome a iniciativa de honrar, para que não haja divisão do corpo, para que haja unidade na igreja. Diga: em Deus, eu sou o corpo de Cristo, eu sou a igreja, e eu vou honrar o meu irmão, em nome de Jesus. Dê um aplauso a ele. Aleluia. A honra se expressa pelo cuidado. Cuide do seu irmão. Gálatas 6:10. Então, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Essa palavra doméstico significa familiares, do lar. Doméstico significa do lar, né? Da família, os familiares, a família da fé. Você tem que fazer o bem às pessoas. A honrar é você fazer o bem às pessoas, é você se importar, e isso nós fazemos na igreja. Não tem como você fazer isso na sua casa, debaixo do cobertor, assistindo pelo YouTube. Parabéns você que está me assistindo pelo YouTube, Deus te abençoe em nome de Jesus, Deus te abençoe aí, amém? Mas vem ser igreja aqui conosco, vem ser igreja nas células, para que você possa fazer o bem às pessoas. Nós somos família, nós somos corpo, nós somos coletivo, nós somos igreja, e nós precisamos fazer o bem uns aos outros. E Paulo fala que se alguém não cuida dos seus, é pior do que o infiel. Claro que ele está falando também da família natural, mas aqui ele fala da família espiritual. Façamos bem, sim, a todos os homens, mas principalmente aos da nossa família da fé, aos domésticos da fé, aos que estão aqui. E isso nós só podemos fazer, esse bem, se nós estivermos aqui. Amém? Se nós estivermos juntos, se nós compartilharmos, se nós entendermos o propósito, o problema que o outro está passando. Em nome de Jesus, que você entenda isso. Diga: eu entendo que ser igreja é ser família, que ser igreja é estar junto, que ser igreja é ser corpo.